Muito bem, pessoal, voltando com o nosso curso de HTML completo e profissional, na aula de hoje vamos falar sobre os inputs, file e URL. Vamos aprender sobre esses dois últimos elementos aqui do tipo input que faltam nessa categoria de formulário. Ainda tem outros elementos de formulário que nós vamos ver na sequência, nas próximas aulas, mas em termos de input, esses são os últimos. Beleza? Então já deixei o comentário aqui pra gente não esquecer, na verdade para eu não esquecer, né? E vamos lá, estou aqui com exatamente o arquivo da aula passada, simplesmente mudei aqui para a aula 38. Então vamos ver esses dois elementos aqui, vamos começar com o input file. Então vamos mudar aqui para selecione o arquivo ou os arquivos, isso aí vai depender de um detalhe. Vamos colocar aqui, ó, selecione o arquivo, ok? Inicialmente aqui. E o type desse input nós vamos mudar para file. O nome dele aqui vai ser farquivo e vamos tirar o pattern e o required. Beleza. Vamos ver como que funciona então o file, o elemento file aqui. F5 e já está aqui, ó. Deixa eu remover os outros elementos aqui para não confundir. Vou deixar só o botão. Cadê? Tá ali, aquele último ali. Beleza. Jóia. Então só vou ter o file e o botão submit. Então esse aqui é o elemento file. Como é que ele funciona? Ele permite a gente selecionar um determinado arquivo, certo? Para poder fazer o submit desse arquivo, tá? Que é o arquivo que foi selecionado. Quando a gente envia, ele faz o submit desse conteúdo aqui, ó. Arquivo, certo? O nome do arquivo que a gente está enviando. Obviamente que existem outros tratamentos no arquivo PHP e o enctype do form também tem que ser mudado quando a gente está fazendo envio de algum arquivo. Tem que falar o enctype, preparar o enctype do form para o tipo de arquivo que eu quero enviar, obviamente, certo? Mas em termos do file, e veja bem, veja como que funciona. Naturalmente, eu vou tentar selecionar dois arquivos aqui, tá vendo? Eu não consigo, ok? Porém, existe o multiple, que é um parâmetro do tipo boolean, que se ele estiver presente, ele permite o file a seleção de mais de um arquivo. Então, olha só, multiple, atualiza, escolher arquivo. Então, agora eu seguro clico em um, né? Seguro o Ctrl e permite que eu selecione mais de um arquivo. Então, lá, 4 arquivos selecionados e o submit agora faz o envio de todos os arquivos. Aqui, ó, 1, 2, 3 e o outro tá por aqui, ó, 3 e 4 por aqui. Beleza? Então, esse é o múltiplo. Outro detalhe que a gente pode trabalhar é quanto ao tipo de arquivo que eu quero permitir. Então, por exemplo, suponhamos que eu prepare o enctype para receber imagens. Como é que ficaria o enctype? Ficaria assim, ó. Vamos preparar esse form aqui, para esse formulário para envio de imagens. Então, aqui, ó, no form eu coloco o enctype com o multipart form data, que ele vai se preparar. Ele tem um formulário que vai enviar um tipo de arquivo, que não é só os componentes ali de texto, seleções e por aí vai, ele vai enviar arquivo. E eu quero limitar para imagem, por exemplo. Tá vendo que eu preparei vários enctypes aqui de exemplo. Então aqui, ó, para enviar arquivos docx, para enviar qualquer arquivo do aplicativo Word, para enviar qualquer imagem e arquivos .pdf, e aqui enviar imagens do tipo JPG, GIF e PNG. Também pode fazer assim, ó, no caso do image, vocês vão achar também referência assim, ó, ponto, aqui, ó, image JPG, image GIF e image PNG. Vocês vão achar assim também, certo? Eu vou usar esse accept aqui, ó, indicando que eu quero somente esses 3 tipos de imagem. Então, vamos vir aqui e colocar no accept esses tipos de imagem. Pronto, ó, faltou uma vírgula aqui, né? O exemplo também provavelmente faltou uma vírgula aqui. Então, beleza. Agora, vocês vão ver que eu só consigo selecionar, olha só apareceu imagens. Tá vendo? Não apareceu outro tipo de arquivo. Lembra que nessa pasta estava aparecendo os arquivos do Photoshop.
o PSD, certo? Agora não está aparecendo, só está aparecendo os JPG. Por quê? Porque eu filtrei aqui, ó, que eu quero somente esses tipos de arquivo, aqui, ó, arquivos personalizados, JPG, GIF e PNG. Beleza? Então agora eu consigo selecionar e quando a gente fizer o envio para o PHP, por exemplo, ele vai conseguir trabalhar com esse arquivo e poder armazenar isso em uma pasta, poder trabalhar com isso aqui de qualquer forma. O importante aqui, quando a gente estiver trabalhando com envio de arquivo, é preparar o Inktape do form, ok? E preparar, obviamente, também o arquivo, o campo input file para o tipo de arquivo que a gente quer trabalhar. Beleza? Então esse foi o input file. Vamos agora ao input URL. Para que serve esse campo? Esse campo ele é próprio para receber URLs. Então vamos preparar aqui, ó. Vamos fazer uma cópia, cola aqui e vamos colocar digite ou informe. Vamos colocar digite o URL, o URL da página, do site, qualquer coisa, né, que a gente quer fazer a passagem. Então vamos lá, input tape URL, nome FURL, aqui não tem o accept, né, o accept ele vai ser para o file, o múltiplo também não, mas eu posso trabalhar, obviamente, com todos aqui com placeholder para dar um exemplo do que eu quero, certo? E o pattern para fazer a validação, para verificar se realmente é uma URL. Porque veja bem, salvei, atualizei, agora tem o campo da URL. Vamos digitar aqui, ó, RRR e enviar. Mesmo assim, ele pede uma URL, tá vendo? Aqui, ó, .com.br. Ainda não está válido no padrão URL, mas eu posso colocar o http : Nesse caso, ele conhece como uma URL, mas e se for HTTPS? Cadê? Igual eu coloquei no exemplo aqui, ó, de security. Aí eu tenho que trabalhar com o placeholder. Se eu quiser fazer o submit do HTTPS e não do HTTP, aí a gente tem que trabalhar com o pattern. Placeholder não, com o pattern, né? Indicando que precisa ter o HTTPS. Beleza? Como validação. Então, essa é uma sugestão, um recurso que a gente pode utilizar junto do tape URL. Mas vocês viram aqui como que funciona e como que é muito simples. Ele ignora espaços, tá? Ele remove os espaços aqui. Olha como é que ele faz a passagem aqui, ó. HTTP, o : não, ele substitui. Tá vendo aqui, ó, : o domínio que eu digitei, né? O URL com o domínio que eu digitei, .com.br. Beleza? Ok? Então aí os últimos campos input dessa sequência de elementos de formulário. Próxima aula a gente continua com esse assunto de itens de formulário e vamos ver o elemento select. Não é inscrito aí no nosso canal, não perde mais tempo não. Se inscreva agora, clique no sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui são aulas de segunda a sexta. Ajuda a gente clicando no joinha e seguindo nosso canal nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.